A nossa temática nessa manhã, você recebeu inclusive aí o nome, é Vida em Generosidade. E eu queria orar, abençoar a tua vida, ser um facilitador de Deus. Acreditamos muito naquilo que Deus está fazendo nesse lugar. A Miranita nos trouxe uma palavra poderosa, uma pancada, foi uma pancada, está lá no YouTube, revisita, se você ainda não assistiu. Porque nós estamos falando sobre generosidade, você deve estar perguntando, pastor, mas por que falar de generosidade? Nós já estamos careca de saber. Por quê? Por que disso? O porquê dessa temática? Qual a razão, Aquiles, por insistir em trazer esse tema? Por quê? Porque vivemos um momento da sociedade, onde o materialismo, onde o ter, onde o euzão, é o centro das atenções, onde o consumo, o humanismo está tão latente em nossa cultura. Nós já estamos no mês do Natal e precisamos resgatar, inclusive vai ser a nossa temática nos próximos domingos, o que é de fato o Natal, não esse Natal do consumo, não esse Natal do adquirir, mas o verdadeiro sentido do Natal, o Emanuel, Deus conosco, a generosidade do Abba Pai sendo demonstrada para toda a humanidade, a idolatria do ego, a idolatria do indivíduo, do egocentrismo, cada um com seus problemas, a indiferença, a injustiça, e corremos o risco de nos esquecermos que somos discípulos de Jesus. Nosso DNA, o nosso papel como povo de Deus, um povo, não nos esqueçamos, que é abençoado para abençoar, que tem uma missão da partilha, do servir e do amar, e como pastores que cuidam, temos a responsabilidade de recuperar a nossa essência, como comunidade, como família, como indivíduos, subirmos de nível, de intensidade, nossa generosidade, como eu mencionei, enquanto indivíduos, famílias e comunidade local. O que diriam de você? Você é uma pessoa generosa? Quando as pessoas pensam em você, lá vai um homem generoso, lá vai uma mulher generosa, aquela família é generosa. Se fosse feita uma enquete, se fôssemos fazer uma avaliação 360 graus, o que as pessoas diriam sobre a sua vida? Porque a nossa vida, o que fazemos, os nossos atos, a nossa maneira como vivemos, vai dizer muito a respeito da nossa fé. E como mencionei na nossa primeira fala, generosos, o sentido da palavra é aqueles que repartem nobremente. Aqueles que repartem nobremente. Enquanto Marta, Gi, estava ministrando o louvor, uma das palavras que mais foi falada nesse período de pandemia foi sobre insumos. A todo momento, insumos, insumos, insumos. Insumos fala de recursos, e essa casa é uma casa que tem recursos. Recursos espirituais, recursos de dons, recursos de talentos, recursos financeiros. Nós precisamos ser essa usina de esperança, como a gente vem falando, uma usina de generosidade, um povo que se move em generosidade. As nossas falas recentemente foram crescendo em generosidade, generosidade que glorifica a Deus. A Marta e a Mirani nos abençoou com uma palavra tremenda. Generosidade é o amor em ação. E nessa manhã, a minha fala é uma vida em generosidade. Não apenas ações pontuais, mas vivemos e desenvolvemos uma cultura de generosidade. Porque o Abba é generoso, porque o Pai dos céus é generoso. A Marta intercedia, eu lembrei daquele salmo, assim como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós, porque conhece a nossa estrutura, e sabe que a gente é pó. E eu queria falar sobre 3 pilares, o primeiro deles, quem consegue desenvolver essa vida em generosidade? Vida em generosidade, 3 pilares. O primeiro, quem vive? Quem é essa pessoa? Primeiro, quem reconhece que tudo é dádiva
dádiva. Quem é essa pessoa que consegue desenvolver uma vida em generosidade? Alguém que reconhece que tudo é dádiva, tudo foi dado, tudo foi confiado, é graça comum. A gente aprende isso em teologia, a graça comum que se estende a toda a criação. Quem reconhece que tudo é dádiva, a vida, o ar, os recursos, as oportunidades, os talentos, e tem muito aqui dentro desse ambiente, os dons, a salvação, é dádiva. O perdão dos pecados, dádiva. A vida eterna, dádiva. Tudo, gente, a gente é mordomo, a gente não tem nada, tudo é dele, e ele confia. Filho, cuida disso, oferte ali, dizime aqui, contribui ali, seja minhas mãos, seja os meus pés. E eu queria passar com vocês por alguns textos. Primeiro deles, eu vou usar a NVI. Primeiro deles, Gênesis, capítulo 1, versículo 28, 30. Primeiro pilar, aquele que reconhece que tudo é dádiva. Primeiro pilar, então, passa por aí, dádiva. E a narrativa de Gênesis 1, 28 a 30 vai dizer: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E é tremendo quando diz ali, disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Na continuidade, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Dádiva. A criação manifesta a dádiva. Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia, comunica, declara, nos chama a atenção que tudo é obra de suas mãos. A Arlans e o Mateus estão retornando lá do sertão, eles vão estar depois dando uma devolutiva nos próximos domingos a respeito desse tempo, e aquele lugar é lindo. Você vê a criação de Deus, coisas que nós não encontramos aqui na região sul, os cactos e tantas coisas, o solo nordestino, as pessoas do Nordeste, a comida nordestina, a cultura. Isso é o que? Faceta desse Deus de dádiva. Algo também que eu queria trazer, 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 11 a 14, nós estamos falando nessa manhã que o primeiro pilar é o quê? Tudo é dádiva. E Davi, isso aqui eu aprendi no CRAU, e foi lá no CRAU que eu conheci meu amigo Sandro, ele foi o nosso facilitador, que é a base de um curso da Universidade da Família na área de finanças. E Davi, naquele momento que ele está movendo a nação para ofertar, porque queriam construir um templo para o Senhor, Davi vai fazer uma declaração poderosa. 1 Crônicas, capítulo 29, 11 e 14. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Gente, olha aqui, a riqueza, a honra, vem de quem? Dele, de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar
e dá força a todos. Nessa manhã receba a força do Senhor, nessa manhã receba renovo do Senhor, nessa manhã receba nutrição espiritual, emocional, nessa manhã em nome de Jesus, como homem de Deus, um profeta do Senhor, receba todos os recursos que Ele tem disponível para ti. Deus não tem problema nenhum com recurso, e vai dizer: agora nosso Deus, damos-te graças, e louvamos teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Estava havendo um mover de oferta. E daí ele faz uma declaração tremenda: tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Tudo é dádiva. Não nos esqueçamos. O segundo pilar da vida em generosidade. Quem consegue viver essa vida em generosidade? Eu vou trazer 2 apontamentos dentro desse segundo tópico, desse pilar. Primeiro, é aquele que é ciente que há inimigos a serem resistidos e vencidos. Há inimigos a serem resistidos e vencidos. Que inimigos aqueles? Quais são esses inimigos que você está falando, que querem se opor para que eu não viva a generosidade de Deus, e também que eu não seja um homem, uma mulher, uma família, uma comunidade generosa? Primeiro inimigo, falta de temor a Deus. É um grande inimigo, / esquecimento. Primeiro inimigo, falta de temor a Deus, zelo, não é medo, zelo, esquecimento. Queria que nós fôssemos Deuteronômio, capítulo 6, versículo 10 a 13. Esse texto é didático, pedagógico, é fundamento, é pilar. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 10 a 13, você sabe, a palavra Deuteronômio significa não se esqueçam, lembre-se, Moisés está diante de uma geração que os pais sucumbiram no deserto, e ele precisa recuperar, trazer à memória, dizer para os filhos, do quais os pais faleceram, quem é Deus, e o que Ele requer de nós. E vai dizer a narrativa: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Olha aqui que está falando, que daria a vocês, ele o conduzirá à terra que prometeu, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades. Olha no texto, queria chamar a tua atenção no texto: terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisterna que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, estou falando de zelo, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não se esqueçam, foi o Senhor que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Temam, amados, nessa manhã com muito temor, esse é meu papel, temam ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Aqui nas entrelinhas, vou voltar aqui, vocês não produziram, vocês não cavaram, vocês não construíram, e vocês não plantaram. Quando isso estiver acontecendo nas nossas vidas, trazendo para as nossas vidas, tem muita coisa que chegou nas nossas vidas, que é graça pura. Graça pura. Não é a nossa competência,
não é a nossa expertise, a gente trabalha, a gente se dedica, a gente se esmera, esse é o nosso papel. Mas tudo, amado, é graça. A gente não é melhor que ninguém, é graça. Isso tem que nos levar para o ambiente do temor, da mordomia, de entender, por isso que eu estou falando de uma cultura de generosidade. E na continuidade do texto também, porque é preventivo, versículo 20 e 21 de Deuteronômio, capítulo 6, preventivo, pensando nas nossas famílias. No futuro, quando seu filho lhes perguntar o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, o papel dos pais, da família, vocês lhes responderão: fomos escravos no Egito, escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Preventivo. Amado, como pastor, e a gente pastoreia há muito tempo, eu vi muita gente que sucumbiu na vida, porque se esqueceu quem é o abençoador. Passaram a adorar a bênção, cultuar a bênção, e se esqueceram do abençoador. Tem uma frase do Koch, que é um líder de Jocum, que ele diz que a prosperidade, e entenda o que eu estou falando, é a terra do esquecimento de Deus. Não estou dizendo que a gente não prospera, que a gente não pode ter posses, não é isso. Mas que esse ambiente, quando você é favorecido, ele traz tensão, e muitos se esquecem de Deus. A prosperidade pode ser um ambiente onde nos esquecemos de Deus. Tomamos cuidado. Então, falei do primeiro inimigo, falta de temor a Deus e esquecimento. É o momento, estamos finalizando, eu não acredito muito nesse negócio de virar a página de calendário, a galera vai pular onda, fecha a igreja, agora vai. Eu acredito que a mudança é de dentro para fora. Mas estamos terminando um ano de 2021, difícil, e é momento de nós fazermos um checklist de tudo que o Senhor fez, de como Ele nos abençoou, de como fomos favorecidos, de reunirmos os nossos filhos e dizer: filho, filha, amor, esposa, esposo, irmão, foi o Senhor. Tributo a Deus, memorial a Deus. Segundo inimigo, o próprio Mamon. A gente vai ler o texto de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19 a 21. Mamon. Mamon é uma entidade espiritual. Mamon é um Deus. É uma das facetas do inimigo que aprisiona, que traz tristeza, que gera descontentamento, que muitas vezes questiona a nossa filiação em Deus. Mamon, ele faz parte da história da civilização, e é uma hoste muito grande. Mateus 6, a partir do verso 19, Jesus falando no Sermão do Monte: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Não acumulem para vocês, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, não furtam. É uma orientação de Jesus. E aqui é cerne também, porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E o verso 24, entra Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas traduções, versões vão dizer Mamon. Precisamos, amado, quebrar o domínio, a artimanha,
a estratégia, porque a gente é provado e a gente é de alguma maneira, afetado por essa entidade espiritual chamada Mamon. O medo do futuro, o se dedicar demais ao nosso emprego, ao nosso trabalho, né? Alguns acabam adorando o trabalho, adorando o emprego, ele acha que é no braço dele, e com isso é casamento, é família, que tudo tem a ver com adquirir mais, acumular mais. A Marta falou sobre o homem lá, insensato, louco, hoje pedirão a sua alma. Mamon é um dos mais poderosos deuses pagãos de todo o tempo, e ele traz essa conotação, amor às riquezas, a dedicação avarenta aos interesses mundanos. A economia é afetada por Mamon, as oscilações cambiais, euro, dólar, as bolsas, tem uma hoste espiritual transitando, querendo abalar a economia, abalar as nações. Mamon está nisso tudo, FMI, é o grande agiota das nações, você sabe disso. Várias facetas, o trabalho escravo, a exploração, as injustiças, a dívida. Todos nós sabemos o que é ter uma dívida, ficar devendo para alguém, ficar devendo para um banco, o que isso nos adoece, o quanto isso nos abala. E Apocalipse capítulo 12, versículo 9, vai dizer que o grande ladrão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. E ele e os seus anjos foram lançados à terra. A grande serpente que enganava as nações. Amado, nós vivemos numa conjuntura da queda, da opressão. Paulo vai dizer isso na carta aos Efésios, uma batalha espiritual. Principados e potestades nas regiões celestiais, e Mamon está aqui, circulando, presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Cuidado com Mamon. Como mencionei, escravo do trabalho, escravo da performance, do consumo, e nesses dias do entretenimento, Mamon. E Jesus adverte a impossibilidade de servir com lealdade a Deus, e ao mesmo tempo a Mamon. Jesus fala, não há como você me servir, se você está servindo Mamon, não há, é incompatível, Isso não quer dizer que Jesus é contra os ricos e prósperos, não é isso, mas sim que o amor, isso está lá em Timóteo, mas sim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. No versículo 31 a 33 ainda de Mateus 6, 31 a 33, o Senhor está dizendo para nós essa manhã, portanto, Aquiles, Louri, Aguinaldo, Mateus, Lu, Davi, Daniel, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Jesus fala, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Foi a Marta que citou, foi a Gi que citou, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, o que você precisa para comer, para se vestir, se alimentar, Deus irá suprir. Ontem eu tive uma experiência maravilhosa, eu estava caminhando aqui no Bosque João Paulo II, eu tenho orado, a gente vem sonhando em mudar para essa região nos próximos meses, e aí está com Deus, é milagre, tem que ser Deus, né? Tem que ser Deus. E dentro do Bosque João Paulo II, tem um caminho chamado Caminho dos Salmos, que foi a Irmandade de Maria, que é uma irmandade evangélica, de freiras evangélicas, que aqui, inclusive, pertinho da guarda Mirim ali,
eles têm um jardim de oração, um ambiente, é gente que está ligado com os céus. E essa irmandade ofertou para a Arquidiocese de Curitiba um caminho com salmos. E ontem fui caminhar, e o meu start da caminhada foi dentro do bosque. E um dos salmos que eu li lá foi o Salmo 23. Vai dizer: o Senhor é meu pastor, e Ele me supre com tudo aquilo que eu preciso. De nada terei falta. Uma consciência, uma cultura, que Deus é o nosso provedor. Aquilo que buscamos, e o que está colocado diante de nós como supremo bem para o qual dedicamos nossa vida. Vou reformular. Aquilo que buscamos é o que está colocado diante de nós como o supremo bem para o qual dedicamos nossa vida. Ela será a nossa preocupação e a nossa ambição. Por isso Jesus está falando: coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Há um contraste na narrativa de Jesus. O que os pagãos buscam? Os pagãos são obcecados pelo seu próprio bem-estar, comida, bebida e vestimenta e outras coisas. Mas o que os discípulos de Jesus buscam? Buscam, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça e a proclamação por todo o mundo do seu reino. Buscar o reino de Deus é proclamar Cristo como Rei, para que as pessoas se submetam à sua soberania. Vou fazer uma citação do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, estamos falando de Mamon. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10 e 11. Paulo escrevendo para Timóteo: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muito sofrimento. Daí Paulo vai dizer para Timóteo: você, Timóteo, homem de Deus, mulher de Deus, comunidade, fujam de tudo isso e busquem a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Fujam disso, desse amor ao dinheiro. Não que não devamos trabalhar, nos esmerar, nos dedicar, ter objetivos, ter alvos, ter melhoria de vida, porque isso é também uma faceta do reino de Deus e da palavra prosperidade, que significa caminhos desembaraçados. Mas fugir da cobiça, amado, infelizmente, a gente tem visto muitos naufragando, muitos, que estão com famílias que são divididas por causa de dinheiro. Nessa pandemia, o que teve de gente que faleceu, e que o cônjuge não sabia o que o outro tinha caixa 2, caixa 3, isso é reflexo da nossa sociedade, sociedades, famílias que se separaram por causa do dinheiro. E Timóteo, daí a partir do verso 17 e 19, 1 Timóteo 6, 17 a 19, no texto ainda ele vai dizer: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Então, sejam ricos em boas obras, pratiquem o bem, sejam generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, primeiro pilar: quem vive, quem reconhece que tudo é dádiva. Que você reconheça: não tenho nada, sou apenas um mordomo. A nossa vida é uma vida assim, né? Os carros que Deus colocou em nossas mãos, nos confiou, não é nosso, sempre foram do reino. Eu tive uma Doblô, acho que ela rodou quase 300 mil quilômetros. Hoje não está mais no meu nome, está servindo uma outra organização. Na África do Sul nós tínhamos um carro, o pessoal falava: Aquiles, como você tem coragem? Eu falei: esse carro não é meu, os missionários usavam, podiam usufruir. A nossa casa na África do Sul, a Marta falou da mesa aqui na ceia, né? Houve o Natal de 2014, acho que tinha umas 60 pessoas
50 pessoas de umas 6, 7 nacionalidades diferentes na nossa casa. Generosidade. Porque isso é quem Deus é. E que nós devemos ser. A Mirani falou de Lídia. Abrir a nossa casa. Ir para o ambiente da mesa, da comunhão, do relacionamento, da escuta. O trabalho que o pastor mais faz é escutar. E a gente tem escutado muita dor, muito sofrimento. E o Senhor nos chama também, porque pastor não é púlpito, é cuidar de gente. E o Senhor quer te levantar como alguém que está ouvindo as pessoas. E eu quero, justamente em cima dessa perspectiva, ir para o terceiro pilar, que está na narrativa da parábola de Jesus, em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Então, eu falei primeiro do primeiro pilar, que é tudo é dádiva. Quem reconhece que tudo é dádiva, me solicitaram ali, porque o pessoal está perguntando. E o segundo, que é ciente que há inimigos a serem resistidos e vencidos. Alguém que está ciente, consciente, que há inimigos a serem resistidos e vencidos. Que legal essa interação pelo Facebook, pelo YouTube. E por último, o terceiro pilar, Lucas 10, versículo 25 a 37. Eu não vou me ater a uma percepção teológica do texto, eu quero ir para a prática. E o terceiro pilar, fé em ação, prática. Jesus falou, Tiago falou sobre isso, não sejam apenas ouvintes, praticantes da palavra. E essa narrativa vai falar sobre isso. Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito da lei, um advogado da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como que você a lê? Como que você a interpreta? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso, e viverá. Prática, faça isso, e viverá. Mas ele, querendo dar um migué em Jesus, e Jesus é irônico, ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus contou uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, representante da religião. Quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, imundo, você conhece a história, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, foi a resposta do perito. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Essa história, temos 4 personagens na historinha que Jesus conta. Um sacerdote, um levita, um judeu e um samaritano. Você sabe, os judeus tinham preconceito com os samaritanos, porque eles eram considerados imundos. Porque quando a Síria, o Império Assírio, conquistou Israel, a capital era Samaria, e os assírios, quando eles queriam
acabar com uma cultura ou acabar com um reino, eles misturavam as etnias e as culturas. Por isso que o povo samaritano se tornou impuro aos olhos de judeus. Jesus, a todo momento, está falando de samaritano. É a mulher junto ao poço, é os leprosos. Ele fala lá em Atos 1:8, recebereis poder e serão as minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, a inclusão, a perspectiva de Jesus. Tem um perito na lei, conhecia toda a lei, de cabo a rabo. Talvez, se fosse os nossos dias, era um baita, um PhD em teologia. Porém, esse conhecimento, se não descer para o coração, não significa nada. Ele conhecia, ele era da cátedra, ele era da academia, mas não tinha compaixão, não tinha amor, não tinha piedade, não conhecia o amor, porque o amor é uma pessoa. Ontem orando, caminhando no bosque, lembrei de 1 Coríntios, capítulo 13. O amor tudo pode, o amor tudo sofre, o amor, e ainda que, se não tiver amor, o amor é uma pessoa, o amor é Jesus. Amado, o nosso conhecimento, o nosso estudo, a nossa caminhada com Jesus, eu estou diante de pessoas que já caminharam bastante com Jesus, essa fé tem que ter ação, amor em ação, né, Mirani? Essa fé tem que se mover, essa fé tem que ser horizontalizada, essa minha relação com Deus tem que me mover ao movimento, isso é fé. A fé sem obras, Tiago vai dizer, uma fé morta. Ele vai dizer, mostra-me as tuas obras, as tuas ações, e eu vou falar sobre a sua fé. Desafio para nós. Tem um biblista, professor de exegese hebraico, Luiz Saião, que é um homem muito respeitado no Brasil. Ele diz que o problema nosso como igreja, a gente tem uma boca gigante e uma mão muito pequena. A gente tem uma bocona, todos nós, e uma mão muito pequena. A gente precisa ter uma mão maior e falar, e não falar. A gente vive um momento do cancelamento, da exclusão. A gente está rotulando pessoas, é o que a gente mais vê na internet. Pessoas rotulando pessoas. Pessoas cancelando pessoas por causa de ideologia, se é B, se é A, se é C. Mão gigante. E daí ele vai dizer, o Deus que se encarnou, ele não amou a distância, ele se fez um conosco. Vou repetir essa frase, boca gigante e mão muito pequena, o Deus que se encarnou, ele não amou a distância, ele se fez um. Luiz Saião. Então esse pilar nós estamos falando de práticas. Estamos falando de uma fé em ação. Desdobramento no texto. Bem rapidinho aqui para a gente fechar. Vai dizer que há um homem que caiu na mão dos assaltantes. Eu estava lendo agora pela manhã, estudando um pouquinho, esse caminho de descida até Jericó, mais ou menos 25 quilômetros de caminhada, e era um local famoso justamente em função de assalto. Caiu na mão dos assaltantes, fazendo um paralelo para nós nesse tempo, um recorte. Há muitos caídos, há muitos que foram assaltados por enfermidade, há muitos com medo, é o que mais tem, há muitos abandonados, há muitos em crises, há muitos desempregados, há muitos que faliram, que quebraram, há muitos que foram traídos, há muitos que estão vivendo o abandono, há muitos que estão superando o luto, há muitos com falta de esperança, há muitos que sofrem por abuso de lideranças, líderes, ou referências de autoridade, há muitos que estão sofrendo por a crise na família, no casamento, há muitos que estão sofrendo por um abuso moral, um abuso de violência, ou mesmo um abuso sexual.
há muitos caídos, há muitos feridos, expostos, há muitos vivendo síndrome do pânico, há muitos, e pastores como profissional da saúde estão entre aqueles grupos com o maior índice do síndrome de burnout. Há muitos, eu conheço muitos pastores que sucumbiram. Há muitos com fobias, esquecidos e excluídos. Paralelo do assalto. O texto fala de sacerdotes e de levitas, representantes da religião, indiferentes, frios. O culto tem que ser realizado. O rito tem que acontecer. E não entender o que o culto é a vida, e a nossa vida é o culto. Passaram para o outro lado. E Jesus fala, né? A lei é amar a Deus e amar o próximo. É um amor vertical, um amor horizontal, um amor que se desdobra em outros. Quem ama não faz acepção de pessoas. Quem ama não rotula. Quem ama não cancela. O amor tem que ser materializado. Eu sei que vocês sabem disso. O meu papel nessa manhã é lembrar a todos nós. O amor tem que ser demonstrado através de gesto de generosidade, acompanhado por ações. Jesus. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, está no texto, viu, olhou, fitou nos olhos, teve piedade, teve compaixão, teve misericórdia. Os textos ali está em 33, verso 34, aproximou-se, enfaixou, derramou, colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Verbos, ações. Vou chamar nossa atenção para esses verbos. Primeiro, no versículo 33, ele teve empatia, identificação, piedade, um gesto de piedade, um gesto de amor. Segundo, compaixão, ele se compadeceu daquele homem. E o Senhor está nos chamando nesse tempo, Igreja do Senhor, século 21, na cidade de Curitiba, a sermos homens e mulheres, famílias, e uma comunidade que tem como marca compaixão, misericórdia, empatia. Porque isso é o Evangelho, isso é o reino de Deus, a justiça, o cuidar do outro, o estar atento às viúvas, aos órfãos, aos pobres. Esse é o papel da igreja. Verso 34, ele teve uma ação, essa fé, esse temor a Deus, esse samaritano, ele teve uma ação, aproximou-se. Amado, e aqui de uma maneira profética, o Senhor está nos chamando a se aproximar. Tem muita gente precisando de cuidado, tem muita gente que foi assaltado, estão debaixo de assalto, de medo do futuro, medo de sonhar. Tem muitos que não sonham mais. O sonho de adquirir uma casa, o sonho de algo simples. E o diabo, o mamon, trabalha aí. Você não vai conseguir. Tira a tua vida, deixa o seu esposo, deixa a sua esposa. Até quando? Lembra lá de Jó? Até quando? Negue-se Deus. Mamon. Aproximou-se, enfaixou, tinha uma ferida exposta, e aqui fala muito para nós não estamos aqui para expor pessoas, nós estamos aqui para cobrir as feridas, cuidar, estar atento. A comunidade é hospital, a comunidade é hospedaria, cobriu, enfaixou, não deixou exposto, seja pecado, falha, iniquidade, ruína, não expor. Derramou vinho, óleo, investiu, o investimento dele, colocou em seu próprio cavalo, colocou
cuidou, aproximou-se, enfaixou, derramou óleo, derramou vinho, pegou o camarada, colocou no seu cavalo. Levou-o, vou com você até lá. Não terceirizou a responsabilidade. Não, pastor, a igreja. O que o Senhor está pedindo para você fazer? Com aquilo que você tem. Empatia, compaixão, ação, comprometimento, tempo. Comprometeu o tempo, ele estava de passagem, tinha um compromisso, ele abriu mão do compromisso e entendeu que aquilo era emergencial, urgente. Comprometeu-se. De que forma? Tempo, posse, recursos, levou esse samaritano, o samaritano levou esse judeu a uma hospedaria. Tem um investimento. A Bíblia King James, na nota de rodapé, diz que foram 2 denários. 2 denários, 2 dias de trabalho. Consequentemente, 2 meses de hospedaria. 2 meses de hospedaria. 2 denários. Estamos falando, nessa manhã, comunidade Econ, Move, missão, prática, atitude, ação. A perspectiva do perito da lei estava errada. Quem é o meu próximo? Jesus ensinou que eu não tenho que ter próximo, é eu que tenho que ser o próximo. Versículo 36. Não é quem é meu próximo, é eu que tenho que me aproximar das pessoas, por estar próximo. Ser próximo, por estar próximo. E pensando na prática, isso vai fazer parte do nosso DNA enquanto igreja, comunidade, missão. Prática. Amado, não fique perdendo tempo. Eu conheço gente que vê tudo que é pregador na internet, lê, compartilha, mas eu estou falando de prática. Daquilo que nasce da sua relação com Deus, com aquilo que você já tem, porque todos já têm, se mova. Jesus está dizendo para nós essa manhã: Aquiles, vá e proceda de igual modo, ou vá e faça o mesmo. Vou pedir para os músicos ir se posicionando. 3 pilares de uma vida em generosidade. 3 pilares de uma vida em generosidade. Amado, esse é o nosso coração. Essa casa deve ser reconhecida como uma usina de generosidade, através de tudo aquilo que oportunizamos juntos, presença de Deus, evangelismo, restauração de casamento, família, pequeno grupo, celebração, através do aporte em missão, projetos missionários, envio, projetos transculturais, através das nossas ações na área social, na área de desenvolvimento comunitário, nós entendemos que o Senhor, porque isso aqui não é nosso, o Senhor confiou a nós, para que a gente faça uma gestão desse ambiente, para que esse ambiente sirva a cidade, sirva a comunidade, sirva as pessoas, e Deus levantou líderes, pastores, para ter essa percepção com responsabilidade no uso do espaço, porque ele é só um espaço, se ele não tiver vida, se não tiver propósito, ele é apenas um espaço. Mas, quando eu olho para esse lugar, o Davi chegou para mim e falou: cara, tem tanta gente boa nesse lugar, e tem. E eu lembro que um profeta entregou uma palavra profética para mim, logo no início que a gente estava chegando aqui. Deus vai trazer muitos sonhadores para sonhar com vocês. A gente está sonhando com esse lugar, um lugar de vida, um lugar de restauração, um lugar de festa, um lugar de celebração, um lugar de família, um lugar de acolhimento, um lugar onde a gente promove saúde espiritual, saúde física, saúde emocional, onde a gente promove socorro, compaixão, um ambiente que envia, que empodera. Então, uma vida generosa. Juliana, quem reconhece que tudo é dádiva? Uma vida generosa. Felipe, quem é ciente que há inimigos a serem resistidos e vencidos?
E uma vida generosa é uma fé em ação. Mirani, conectado muito com a tua fala de domingo passado. Vamos e façamos o mesmo. Giovana está aqui, eu queria chamar a Martinha para cá. A gente quer ter um tempo de oração com todos nós, mas eu preciso fazer algumas perguntas e você vai receber num flyer essas perguntas na continuidade, num banner. A gente vai produzir isso na sequência. Prática, tá? Prática. Primeiro, qual foi a sua ação de generosidade mais recente? Você está sendo provocado faz um mês. O que se materializou? O que você já fez? Qual foi a mais recente? Consegue lembrar? Consegue lembrar? Está aí fresco na mente, então se não está, cara, preciso ter. O quanto essa ação de generosidade exigiu de você? Primeira pergunta. A segunda pergunta, estou ciente que o grande samaritano, e aí eu estou falando de Jesus, nos encontrou à beira do caminho, cuidou da gente, pagou a nossa conta e nos colocou numa hospedaria, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Todos nós fomos inseridos na igreja, no corpo de Cristo. Esse lugar é um hospital, uma hospedaria. Ele já pagou a nossa conta. E nós vamos pagar a conta de quem? A comunidade de fé. Eu falei de duas perguntas. Qual foi a sua generosidade mais recente? O quanto de renúncia ela exigiu de você? Você está ciente que o grande samaritano nos encontrou à beira do caminho, cuidou da gente, pagou a nossa conta e nos levou para a hospedaria? E você também entende que a comunidade de fé é como uma grande hospedaria? Há muitos à beira do caminho, assaltados. Quantos você já conduziu para essa hospedaria? Com a tua caminhada, com o teu conhecimento, quantos já foram conduzidos a Jesus? Lembra das diretrizes? Pela sua vida. E por último, quanto sou generoso e quanto estou disposto a investir no reino? Ciente